Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de quarta-feira hoje. Amados, vamos falar hoje sobre orgulho, né? Este pecado, o orgulho é um pecado, amém? Então vamos a uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou sobre orgulho comigo, amém? Amém. Vamos então meditar no livro de Provérbios 16, 18, amém? Que fala sobre o orgulho. E vamos também, anota aí, falar de uma passagem que está lá no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 18 ao 21, amém? Então, esses dois textos aí, esses dois versículos, duas passagens, para nós falarmos sobre orgulho, né? Que o Senhor detesta os orgulhosos, amém? Então, pega aí, abre a sua Bíblia, localiza os textos enquanto nós vamos louvar. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, amém? Amém. Então, vamos orar, amados, vamos consagrar este momento ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos este momento a Ti, Pai, para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu nome, que é santo, que é poderoso na terra. Pai, que nós possamos, Senhor, meditar hoje na Tua palavra, que a Tua palavra venha nos exortando, nos trazendo vida, porque a Tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o nosso coração não venha a ser exaltado, orgulhoso, porque a Tua palavra diz que o Senhor detesta os orgulhosos, Pai. Que nós possamos sermos humildes no nosso agir, no nosso pensar, na nossa comunhão, porque orgulho é um pecado, Pai, e atrapalha o nosso ouvir a Deus, atrapalha a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoa os pecados do Teu povo,
guarda, livre, nos protege de toda armadilha, de toda cilada, de todo laço do maligno. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, estar cheios do Teu Espírito Santo, nos enchendo mais da Tua presença. É mais de Ti e menos de nós mesmos. Que nós possamos estar nos esvaziando das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, vamos lá no livro de Provérbios, Provérbios 16, 18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou desligar aqui Então, amados, Provérbios 16, 18 está nos falando sobre o orgulho, um pecado que o nosso Deus detesta, é o que diz a sua palavra. O Senhor detesta os orgulhosos. Também está aqui no livro de Provérbios. Agora não anotei ali qual, mas está no livro de Provérbios também, esta palavra. Mas então ali a palavra está dizendo, a Bíblia está falando que o orgulho precede a destruição e que o espírito altivo antes da queda. Então nós não devemos nos orgulhar, porque o orgulho é um pecado, né? É nós cheio de nós mesmos, cheio das nossas vontades, né? Cheios do que nós não deveríamos estar cheios. Amém? Então, é um pecado que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha o nosso ouvir a Deus, porque ao invés de nós temermos a Deus e querermos dar atenção ao que Deus quer de nós, ao que Deus quer fazer, nós estamos fazendo aquilo que nós queremos, nos ensoberbecendo, sendo altivos, nos elevando, né? E fazendo tudo que nós achamos que devemos fazer, porque daí nós estamos nos igualando a Deus. E Jesus veio, nós sabemos que Jesus veio e ele abriu mão de ser Deus, ou seja, Jesus quis ser um homem, quis ser humilde, né? Então a humildade tem que estar fazendo parte da nossa vida, porque quando o orgulho chega no nosso coração, nós esquecemos quem é Deus. Nós somos praticamente um Deus na terra, fazemos tudo do nosso jeito, ignoramos totalmente e completamente a vontade de Deus, que existe um Deus e que existe um Deus que é soberano e que nos coloca em posições, né, de governo, né, em posições onde nós temos autoridade. Então, nós temos esta passagem lá do livro de Daniel, Daniel 5, 18 e 21, que eu quero ler para ficar mais claro para nós. Amém? Vamos lá então. Daniel 5, 18. Ó rei, foi o Nabucodonosor teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi exposto no meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo dominava sobre todos os reinos dos homens e colocava no poder quem ele quer. Amém? Glória a Deus. Então veja que lendo essa passagem, lá no capítulo 5 de Daniel, que fala sobre o banquete de Beltazar e a escrita na parede, né? Teve uma mensagem que o rei Beltazar recebeu por ter usado os utensílios do templo de Deus, por ter profanado aquilo que era sagrado, aquilo que era de Deus. E Daniel
ao falar com o rei, fala sobre Nabucodonosor, né? Porque que Nabucodonosor, ele recebeu de Deus, né? Veja o que diz lá. O Deus, o Altíssimo, deu para Nabucodonosor o quê? Soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à sua alta posição que Deus lhe concedeu, os homens de todas as nações, todos os povos, todas as línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem ele queria matar, ele matava. A quem ele queria exaltar, ele exaltava. Ou seja, ele tinha autoridade, e essa autoridade, esse poder, essa soberania veio de Deus para a vida de Nabucodonosor, o predecessor de Beltazar. Então, o que aqui a palavra está dizendo? No versículo 20 do capítulo 5 de Daniel diz: no entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono e despojado da sua glória. Então, Deus, ele tem soberania para colocar, para governar, para colocar no poder quem ele quer. Mas quando o orgulho entra no coração do homem, né? E o homem deixa de ouvir a Deus, deixa de temer a Deus e faz o que ele quer, ou seja, se enche de si mesmo e esquece que Deus existe, essa pessoa está prestes a sofrer punição, né? Não é o que diz a palavra? O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, o espírito que se orgulha, o espírito que se eleva, aquele que se acha melhor que os outros, aquele que acha que todas as ideias dele são boas e que tudo que ele decide e que ele faz tem que ser do jeito dele, da maneira dele, não teme a Deus, esse está prestes a cair, porque o orgulho é um pecado, né? A pessoa se ensoberbece, fica arrogante, é o que diz a palavra. Tornou-se arrogante e endurecido por causa do orgulho. E ele foi deposto do seu trono real, despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Até ele reconhecer. O castigo é esse, né? Nós sermos destituídos da glória, do poder. Esse foi o castigo de Nabucodonosor. Foi destituído, passou a viver como um animal, né? Sem inteligência, sem sabedoria, sem nada do que Deus tinha dado para ele. Por quê? Por causa da arrogância das suas atitudes. A arrogância, o orgulho que entrou no seu coração. Então, poder, cargos altos, né, autoridade, Deus pode nos colocar num lugar de autoridade, Deus pode nos colocar para chefiar determinado departamento, para sermos chefes de uma turma, enfim, seja no trabalho, seja no ministério, seja na nossa casa, porque nós nascemos para liderar, nós temos que ter humildade no nosso coração. Nós não podemos achar que sabemos tudo, não podemos achar que podemos mandar em todo mundo, fazer todo mundo nos seguir e seguir as nossas vontades, esquecendo que nós temos um Deus que tem um propósito para cada um, que Deus tem uma vontade para cada um, né? Querendo dominar e governar geral e total. Não é assim. E veja que o castigo de Nabucodonosor foi, né, ser expulso do meio dos homens. E ele ficou com a mente de um animal, passou a viver com os jumentos selvagens, comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. E esse foi o castigo de Nabucodonosor, até ele reconhecer que o Deus Altíssimo, ele domina sobre os reinos dos homens. Então Deus domina o reino dos homens, né? E coloca no poder quem ele quer. Amém, amados? Então, que nós possamos temer a Deus, que nós possamos cada vez mais buscar o Espírito Santo de Deus, nos esvaziarmos das nossas vontades, abrirmos mão de andar pela carne. A carne não tem nada de bom, ela vai nos levar à queda, né? Porque nós nos ensoberbecermos, nos orgulharmos,
O Senhor detesta os orgulhosos. Aí então entra a arrogância, né? Nós nos acharmos melhores só porque estamos no poder, porque temos um cargo ou porque somos chefe de alguém, achar que nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Amém? Então, medita lá nessa palavra, lá no livro de Daniel, capítulo 5, né? Que é ali uma passagem, né? Se nós lermos toda ela para nós entendermos, é uma mensagem, Deus escreveu uma mensagem na parede para esse rei por causa do seu orgulho, da sua arrogância de não temer a Deus, né? Deixar o orgulho entrar no coração. Então, a palavra de hoje, irmãos, que nós possamos meditar sobre o orgulho, né? Em que nós estamos sendo orgulhosos? E nós sermos mais simples, mais humildes diante de Deus, né? Diante das pessoas. Porque existe um Deus que governa os homens, que governa o mundo espiritual. Então, nós temos que ter respeito, né? Temor, buscarmos andar em espírito, para que esse pecado, nós não venhamos a cometer esse pecado, e corremos o risco de cairmos, né? Então, quem está de pé, cuide-se para não cair. Amém? Amém. Então, eu acredito que essa palavra ela não é muito difícil de entender. Esse texto de Daniel é um texto mais complexo, mas nós entendemos que fazer, né? Ali o rei Nabucodonosor, ele matou, né? Ele era um homem sanguinário, ele era um homem que fazia o que ele queria no poder, enfim. E esse foi o castigo dele, a queda dele foi justamente por causa do orgulho, né? Que Deus o castigou, para que ele reconhecesse que Deus governava entre os homens, para ele reconhecer que todo o poder que estava nas mãos dele vinha de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que Deus é que constitui autoridades e também destrona, né? Coloca Deus no trono e também destrona reis. Então a Deus toda a honra e toda a glória, e que nós possamos meditar nessa palavra, ter aí Nabucodonosor como nosso exemplo de hoje, né? E não nos tornarmos pessoas orgulhosas, arrogantes, para nós procurarmos sermos simples, né? Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Amém? Vigiando, orando, para que o orgulho não entre no nosso coração. Por mais alta que seja a posição que nós ocupamos, né? O nosso Deus, ele ocupa um lugar maior. Ele é soberano. Então, a ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso temor e respeito. Amém? Amém. Então, medita lá nessa palavra. Vamos meditar sobre o orgulho hoje. Nos despir de todo o orgulho, abandonar todas os nossos orgulhos, por menor que seja, né? E sermos mais humildes, porque Jesus era a humildade em pessoa, né? Veio, serviu, amou, serviu ao próximo, fez a vontade de Deus, e isso é, né, maravilhoso, a gente entender que existe um Deus e que a vontade dele precisa prevalecer na nossa e na vida dos demais que estão à nossa volta. Amém? Amém. Vamos declarar então o Salmo 91, que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem praga que devasta meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. orar então, amados. Vamos orar. A oração ela nos ajuda a estarmos, vencendo aí as nossas guerras, vencendo a nossa carne. Oração, jejum, louvor, palavra, tudo que é espiritual nós temos que praticar para entender que Deus está no controle de todas as coisas, para entender que Deus, ele é bom conosco, Que nós dependemos dele para tudo, Nós temos que depender de Deus para tudo. Quando nós entendemos que não dependemos de Deus, o orgulho está entrando na jogada. Então, não sejamos orgulhosos, venhamos a depender de Deus, a depender do Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas, amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, nós te pedimos, Pai, nos guarda, nos protege, nos livra, guarda a nossa mente e o nosso coração, Pai, do orgulho, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor detesta os orgulhosos, porque os orgulhosos têm dificuldade de se humilhar na tua presença, porque eles pensam que já entendem de tudo, já sabem de tudo, já sabem até mesmo o que fazer, até mesmo com a vida dos outros, Pai. Mas nós te pedimos, Pai, nos guarda, nos protege, que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, que diz que aqui eis um homem, Nabucodonosor, que o seu castigo foi comer capim, que o seu corpo ficava molhado com orvalho, que ele ficou como um animal, passou a viver com jumento selvagem, meu Pai, que nós não sejamos assim, levados para o castigo, levados para a queda, por causa do orgulho, Senhor. Que nós possamos reconhecer, Deus, que o Senhor é o Deus Altíssimo, que o Senhor domina sobre os reinos dos homens, que o Senhor coloca no poder quem o Senhor quer, o Senhor coloca e tira quem o Senhor quiser, Pai, que nós possamos ser simples como as pombas e prudente como as serpentes, prudentes na tomada de decisões, prudente nos nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, ao lidarmos com as pessoas, Pai, que nós não venhamos ser arrogantes, meu Deus, pensando que sabemos tudo, que resolvemos tudo, porque cada um trabalha, cada um trabalha na área em que o Senhor preparou, na área em que o Senhor capacitou, Pai. Nós necessitamos uns dos outros, meu Deus, que nós possamos ter a humildade que Jesus tinha, de abrir mão de si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades, para servir o próximo, para fazer a vontade do Pai. Que nós possamos fazer, Senhor, a Tua vontade em nome de Jesus. Nos enche, Espírito Santo, dos Teus ensinamentos, da Tua palavra e da Tua presença, para que nós venhamos a nos esvaziar de fazermos aquilo que nós mesmos queremos, em prol da vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Fica na paz. Medita aí, lá no livro de Daniel, capítulo 5. Medita lá no livro de Provérbios 16, 18, E baixa a bola, gente? Não deixe o orgulho entrar na jogada, amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Até amanhã.